Aleluia. Tarde boa. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Sabe? Eu começo com a minha mensagem assim. Como diz aí o puto arcanjo, somos uma voz autorizada. A voz autorizada. O que eu queria dizer com isso? As pessoas querem ouvir de mim alguma coisa cada, não diria manifestação, sei lá, cada movimento, cada... é incrível. E não são os de dentro somente, até os de fora. Pode acreditar que na live da noite, muitos virão para ouvir o que eu tenho para dizer a respeito dos últimos acontecimentos. Eu já disse, o profeta não fala nos acontecimentos dos fatos. O profeta prevê, fala antecipadamente. O profeta é aquele que prediz, que diz o que vai acontecer, não o que está a acontecer. Não é que o profeta não está livre de falar desses assuntos, mas quando as pessoas vêm me indagar a respeito, o que é que tu achas com isso? As pessoas deveriam acompanhar a minha trajetória, os meus pronunciamentos. Seria suficiente para as pessoas tirarem suas ilações e cada um confrontar com o que já foi, o que é e depois e o que será, através dos meus pronunciamentos. Isto é, o cumprimento de cada palavra. As pessoas, ninguém vem para ver. Não estou a falar a vocês. Aí os de fora. Ninguém vem para vir dizer, olha, o homem, ou por publicar nas suas páginas, teria falado isso que está a acontecer aqui. Ninguém. Eles vêm para quererem saber o que vai acontecer quando as coisas estão a acontecer. Ou então, o que que significa? Até eles não vêm para perguntar o que que vai acontecer. O que significa isso? O que significa isso? O que o profeta tem a dizer? O que eu tenho a dizer? Eu só tenho a dizer que arrependam-se, pecadores, pois os dias são maus. Precisais de remir os tempos. Mas eu recebi uma mensagem de um pastor e o pastor disse-me que alguém lhe comunicou, primeiro lhe deu a notícia e lhe perguntou se o que eu falei a respeito do assunto. E a resposta do pastor foi uma resposta sábia, que lhe diz assim, o apóstolo já falou, assim, acabou. Está dito. Então, estão sempre como espectadores. Deveriam deixar já o lugar dos espectadores para serem criador de espetáculo. Eles já deveriam largar o lugar do espectador para entrarem no ringue, na caminhada, na estrada, para correrem junto com Elias em direção ao céu. Mas eles não querem isso. Eles querem continuar a assistir a novela de Elias. É bom assistir a novela de Elias, mas não serão salvos os que estão a assistir os factos, as guerras de Elias, as vitórias retumbantes do homem. Um dia alguém aplaudiu Jesus Cristo
não somente a Jesus e o ventre que gerou Jesus. E Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam essa palavra. Pois uma mulher disse que o ventre que Jesus teria nascido era bem-aventurado. Isso chama-se bajulação. O que é bajulação? Bajulação é você falar aquilo que você não é, aquilo que não está saindo do coração, aquilo que tem uma intenção de promover a pessoa com fins de você ganhar através disso. Ou então autopromoção dissimulada. Falar bem da pessoa porque tem alguma coisa para te dar. Falar bem da pessoa, isso é que se chama bajulação, para você tirar dividendo. Mas quando nós falamos a verdade, então a verdade sempre triunfou no juízo. Mais ou menos falar que bem-aventurado é o ventre que trouxe Jesus é um erro grave. São bem-aventurados aqueles que amam Jesus e não o ventre que trouxe Jesus. Porque se o ventre que trouxe Jesus não se convertesse, iria para o inferno mesmo, na mesma condição. Pois os corvos que sustentaram o profeta continuaram a ser corvos na lista dos animais ou das aves imundas. Deus naquele dia não disse, porquanto vocês foram usados para um serviço que eu fiz ao meu servo, então vocês a partir de hoje deixarão de ser aves imundas para serem limpas. Não. A jumenta que repreendeu a loucura do profeta continua a ser jumenta. E a jumenta na lista, se encontra na lista dos animais imundos. Não mudou. Tá bom. Mas eu quero vos falar hoje a respeito de João Batista no tocante ao testemunho que Jesus deu a respeito de João. João, no livro de Lucas 7, pode começar no primeiro versículo, então no 18, aliás, 7:18, como João enviou da cadeia. João já estava na cadeia. Quando a missão de João terminou, qual João? O Batista, filho de Zacarias, o Elias daquela geração. Quando terminou a sua missão, ele saiu da cena e Jesus apareceu da cena. O próprio João falou isso. Quando seus discípulos fizeram ciúmes, dizendo que aquele a quem tu deste o testemunho no Jordão tomou controle de todo o território e todo mundo vai ter com ele, e nós agora estamos aqui na Dibinza, no deserto, nas pedras. Eu creio que os discípulos estavam a querer dizer, cometeste um erro de apresentar ele, de falar bem dele, agora veja, todos estão a lhe seguir. E o que é que João respondeu ao discípulo ciumento por não conhecer os intentos do Senhor? Eu não vos disse que ele era o maior, eu não vos disse que ele era o dono, eu não vos disse, eu vos falei. Então, o dono já veio, o servo tem que desaparecer. Eu somente vim preparar o caminho dele, eu vim fazer serviço para lhe apresentar. Ele é o Senhor. E assim disse, importa que ele cresça e eu diminua. E assim João diminuiu até a cadeia, porque a sua missão precisava terminar e também precisava morrer como dele estava escrito. Assim também, como disse Jesus, que também o filho teria o mesmo fim como o de João. Qual fim? Ser morto. Nós vimos que João Batista foi morto, Jesus também foi morto, Elias não foi morto, Moisés não foi assassinado, o próprio Deus matou ele e sepultou e sumiu. Elias, não o João Batista, mas o Elias dos tempos de Jezabel e Caim e Acabe, foi arrebatado para o céu, levado nos cavalos e seus cavaleiros de fogo. Então, mas nós vimos que, a respeito de João, Jesus disse que importava que nele acontecesse tudo quanto dele estava escrito, e assim também vai acontecer comigo. E nós vimos o fim dos dois, execução,
um crucificado e outro cortado a cabeça. Ok, mas antes que lhe cortasse a cabeça, esse mesmo João preso, porquanto ele repreendera o rei para que não tomasse a mulher do seu irmão, e o rei achou que isso era falta do respeito, e lhe meteu na cadeia, mas a Bíblia diz que o rei Herodes tinha medo de João, por isso não conseguiu, não lhe matava, lhe mantinha na cadeia, mas tinha medo porque sabia que João era um varão justo. Ele temia matar um justo. Mas, como disse Jesus a Pilatos, se do alto não te for concedido esse poder, tu não vais conseguir fazer nada. E porque estava determinado que ele tinha que lhe matar, tem que lhe matar mesmo. Ouviu? O justo João e o justo Jesus. A história se repete, né? Herodes não quis matar João por ser justo. Temia isso. Pilatos, idem, fez tudo para livrar Jesus. Porque achou um homem justo diante dele. Bom, não é isso que eu vim falar. Mas é só para dar assim uma pinçadela e tal, para vos fazer compreender o assunto que eu vos trago aqui. Então, agora esse João na cadeia manda os seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele não se enganou em momento algum quando ele afirmou que era o Cristo. Porventura não foi uma emoção, porventura é um outro. Ele é um simples profeta. Será que tem um outro que vai vir para além dele? Então os discípulos foram e se perguntaram a Jesus. João da cadeia nos mandou perguntar se és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro. E Jesus, antes de responder aos discípulos de João, primeiro operou, pregou, operou, fez milagres e disse ao discípulo de João: vão, dizem a João o que vocês ouviram e o que vocês viram. Não se esqueçam, aos pobres é pregado o Evangelho. Digam a João, não se esqueçam, os mortos ressuscitam, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Digam a João, bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Isto é, digam a João para não se escandalizar de mim. O que ele falou é verdade. Digam a João que a cadeia, que ele não permita que a cadeia lhe leve a negar tudo que ele ouviu e viu. Eu sou mesmo aquele que havia de vir ao mundo. Quem de mim se escandalizar, está perdido. Mas é bem-aventurado aquele que continuar a crer até o fim. Ok? E os mancebos voltaram e foram até os discípulos de João, até João, e disseram que Jesus lhes falou para eles falarem. Ok? E falaram que eles viram, não somente ouviram e viram. Agora, quando eles vão, Jesus perguntou à multidão que estava com ele. Retirando-se os mensageiros de João, no versículo 24, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto. Quando vocês foram no deserto, aquele homem que vocês foram ver é uma cana abalada pelo vento? Estão a entender? O homem que vocês foram ver, porque a Bíblia diz que quando João apareceu, chegou o momento e foi apresentado a Israel, então os povos todos, do norte ao sul, do leste ao oeste, correram em direção ao Jordão, no deserto, onde João habitava. Iam lá para ser batizados, confessavam seus pecados, se arrependiam e eram batizados por João. E eram milhares e milhares e milhares. Ok? Agora Jesus pergunta a essas pessoas: vocês foram ver quem no deserto? Vocês foram ver uma cana abalada pelo vento? O que é isso, cana abalada pelo vento? Um homem fraco, mas essa fraqueza não é fraqueza física, é fraqueza espiritual. Existem homens fortes no espírito e homens fracos no espírito. Quando é que o homem é forte no espírito? Quando o homem está no Senhor e o Senhor está nele. Ok? Sem mim nada podeis fazer. Quando o homem busca a fortaleza do Senhor e o poder de Deus no Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Então, João era um homem forte e não era um homem fraco. João não era um caniço abalado no deserto.
pelos ventos do deserto. Não, era um homem fortaleza. Era um homem edificado na rocha. Era uma casa firmada na rocha, construída por um homem sábio, chamado João. A casa que se chamava ele próprio, porquanto ele fez o que lhe mandaram. O que ele ouviu, o que ele praticou, o que ele fez e não fez o contrário. Jesus disse: todo aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, que podem vir os ventos e a casa não será abalada nem destruída. Correm rios, assopram ventos, enchentes, chuvas, inundações, a casa permanece de pé, porque está firmada na rocha. Então João era um homem de convicções, que defendeu as suas convicções, a verdade que ele confessou e viveu até o fim, até a morte. E Jesus disse: vocês foram ver quem? Um homem fraco? Não. Vocês foram ver um homem forte no espírito. Aleluia. Jesus continua ainda: mas então vocês foram ver quem? Um homem trajado de vestidos delicados? E Jesus disse: aqueles que estão bem vestidos, com vestidos preciosos, estão nos palácios, nos passos reais. Mas então vocês foram ver quem? Um profeta? E Jesus disse: sim, e vos digo, e muito mais do que profeta. Por que que Jesus disse que João era muito mais que profeta? Sabe por quê? Não somente a sua missão, e a sua origem, e a sua vocação, mas também o nível espiritual que ele teria alcançado. Existem níveis espirituais que se atinge, se alcança na vida cristã, na vida com Deus, enquanto você viver, ok? A mesma escada do sonho de Jacó. Jacó, indo para Pandarã, viu uma escada que saía do céu para a terra e os anjos desciam e subiam sobre essa escada, ok? Existem degraus, escadas, níveis. Então Jesus estava a dizer que era muito mais que um profeta. Por que é mais que um profeta? Porque João desceu do céu para a terra. João não foi tomado da terra para a terra. Foi tomado do céu para a terra. Ok? Mas a missão dele era inferior em relação àquele que ele veio preparar o caminho. Por isso ele se humilhou e considerou o outro que veio, o anjo do concerto, como maior que ele. Porque ele veio preparar a dispensação do anjo do concerto. Ele não era o anjo do concerto, por isso não poderia ser maior. E assim também, nos níveis espirituais, ele não alcançou o nível de Cristo. Ok? Agora você veja o que Jesus fala. Muito mais do que um profeta. Sim. E diz assim: este é aquele de que está escrito: envio o meu anjo diante da tua face. Ouviu? Envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E vocês tentaram traduzir que anjo, como a tradução no livro de Apocalipse, o anjo da igreja. Então, aqueles anjos da igreja nas 7 cartas eram pastores, eram líderes, eram reverendos, sei lá, eram apóstolos. Então, pensaste que João também estava naquele nível? Não. Se o João estava naquele nível, então Jesus também está nesse nível dos tomados da terra, porque no livro de Malaquias disse que um anjo seria enviado para preparar o caminho do Senhor, e em breve viria o anjo do concerto. Quer dizer que o anjo prepararia o caminho do outro anjo. Os 12 companheiros. Diga aleluia. Os 12 irmãos. Aleluia. Um é um anjo preparador, mensageiro, e outro é o anjo do concerto. Pois Jesus Cristo veio com o concerto, mas João não vem com o concerto. João veio encerrar o concerto de Moisés. Mas Jesus veio com um novo concerto, a nova e eterna aliança, pelo sangue dele, para a remissão dos pecados. Ok? Estão a entender o anjo do concerto? Agora o mesmo Jesus acrescenta: eis que vos digo, entre os nascidos da mulher, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Preste atenção. Dentre os nascidos da mulher, João nasceu da mulher
Jesus nasceu de mulher, Moisés nasceu de mulher, e todos os outros nasceram de mulher. Não há relatos de Elias se teria nascido de mulher ou não. Melquisedeque não nasceu de mulher. Os profetas nasceram de Abraão. Então, agora Jesus está dizendo, dentre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que João. Ah, então João é maior que João Batista Jesus. Não. Ele deu à frente, mostrou que tinha um que é maior que João. Sim, não há profeta maior do que ele. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E nós sabemos quem trouxe o reino de Deus. É Jesus. Até João não havia reino. O reino se manifestou com Jesus. A graça e a verdade trouxeram o reino. E aí os homens poderiam se salvar. Até então, ninguém se salvava, porque não havia reino. Senão, tinham que esperar o reino lá embaixo. E certos que vieram do céu. E os que vieram do céu não são anjos, não. É o próprio Yahweh. Ok? Estão a entender? Então Jesus estava a dizer, todos que já apareceram na terra, todos os profetas, ninguém superou João. Ou ninguém está acima de João. Até Moisés. Ele não disse que ele é o maior. Não. Ele disse que ninguém é maior que João. Isto é, pode existir, tem que uns que tinham o mesmo nível que João. Ok? Não, vocês entenderam. Dentre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João. Maior não há. Então, se não havia maior, então existiu igual. Não muitos. Amém? Igual a João, sim. Maior, não. Existia igual e abaixo, ou inferior. Mas maior, não. E o maior é o menor no reino. Jesus de Nazaré. Aquele que se fez mais pequeno do que a pequenez. Aquele que se humilhou no reino. Aquele que lavou os pés dos seus discípulos. Mesmo sendo mestre. E Pedro disse, tu me lavas os pés, sendo meu Senhor. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E eu vos dei exemplo. E eu sou vosso Senhor. E eu sou vosso mestre. Mas eu vos lavei os pés. Vão, fazem isso. Sejais humildes. Então, mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E se humilhou até a morte. Ouviu? O menor no reino. O mais humilde no reino. É maior que João. Quem é o mais humilde no reino? É Jesus. E ele próprio disse que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Mesmo sendo Deus, não achou, aleluia, não usurpou ser igual a Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo. Agora você veja. Eu falei das hierarquias espirituais. Dos níveis espirituais. O que faz o homem de Deus grande é o crescimento espiritual. Diante dos olhos do seu Senhor. Ok? Não são as obras. A grandeza não é avaliada no que a pessoa faz. É no que a pessoa é. A grandeza diante de Deus não é avaliada nas pessoas que você leva para o céu. Nas obras que você, nos milagres que você opera. Nos sinais que você faz na terra. Não é isso. Deus avalia a sua grandeza no crescimento espiritual. Na espiritualidade. Quanto mais o homem cresce, mais espiritual ele se torna. Então existem níveis espirituais. Há níveis
inferiores e maiores, até ao último nível. Este é o reino de Deus. Mas não se esqueça que existe também um outro reino das trevas. E eles são a fotocópia, a imitação do reino de Deus. Também existem esses níveis. Existem esses degraus. Existem essa escada. Existem estas fases. Esses graus. Estão a entender? Agora, Jesus dá o testemunho de João. Primeiro ele disse, vocês foram ver um homem fraco, como um caniço abalado no deserto, pelos ventos. Vocês foram ver que um homem bem vestido, um homem trajado com roupas delicadas, deliciosas dos palácios. Vocês foram ver quem? Um profeta? Muito mais do que profeta. Este é daquele que está escrito, envia o meu anjo, que irá diante de ti para preparar o teu caminho. E dentre os filhos de mulher, não tem profeta maior que João. Não apareceu um profeta maior, senão o menor no reino, que é maior que ele. Agora, já expliquei que esse menor é Jesus, que superou João. João não superou Moisés. João alcançou o nível de Moisés. João alcançou o nível de si mesmo na primeira manifestação, Elias. Mas Jesus bateu o recorde dos 3. Aleluia! O recordista mundial, Jesus, o maior que João. Estão a entender? Agora vamos lá ver. Esse João terminou a sua missão e morreu, como nele estava escrito. Foi assassinado. Nós vimos a história da morte de João. João morreu a pedido de uma prostituta, filha da prostituta. Então uma jovem foi levada na festa para dançar, uma dançarina, e era filha da Herodias. E essa Herodias é mesmo esta que provocou a morte de João, porquanto já teria casado com o irmão de Herodes, que estava numa outra província, lá em Cesareia, no norte, que era também um rei, ou um príncipe, sei lá, presidente. Ok? E o seu irmão que estava no sul, na Judeia, antes de Pilatos. Depois de Pilatos é que foi substituído, foi transferido para outro lado. Agora você veja. Ele queria casar com a mulher do seu irmão. E João Batista lhe repreendeu, disse, não tome a tua cunhada. Isso é um casamento ilícito. É abominável aos olhos de Deus. Porque você vai afligir o teu irmão. Na lista das uniões e dos casamentos estão lá as uniões abomináveis e os casamentos ilícitos. Está lá. Você não pode tomar a mulher do teu irmão, não pode tomar a mulher do teu pai, não pode tomar a tua nora, a tua cunhada, não sei quem, tua irmã, filha do teu pai. Aqui hoje chama meia-irmã. Ok? Agora ele queria tomar a mulher do irmão dele. Mas a mulher, como ele queria, então foi a causa da morte de João. Ele viu depois que a filha foi dançar. E o Herodes fez uma promessa. E diz, tudo que você me pedir, eu te darei minha sobrinha, filha do irmão dele. Agora enteada. Sobrinha enteada. Porque a menina dançou e alegrou o coração do tio, padrasto, diante dos seus convidados, lhe tirou vergonha, e ele lhe faz uma promessa, tudo que você, até metade do reino eu te dou. Só que a menina, ele corre e vai até a sua mãe, viu que a garantia era muito grande, ele não estava em condições para decidir. Foi para pedir ajuda. O que eu devo pedir? Ele disse assim. Ele disse, não, esquece isso, não pede nada. Vai, diz aí para te entregar a cabeça de João Batista. Porque enquanto João Batista estiver vivo,
ele tem medo de quê? De oficializar a relação. Por isso não consegue lhe matar. Mas se nós executarmos ele, acabou. Eu vou tomar o palácio. Eu vou ser a primeira dama. Mas, mamãe, metade do... Oh, primeira dama, você quer metade? É tudo. Não é metade, é tudo. A menina voltou, foi já com uma bandeja que a mãe lhe entregou e pediu a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, triste, mas por causa do juramento e na presença, porque ele fez em público, não poderia quebrar a sua palavra, mandou executar João. Isso é muito espiritual. Veja só, rei Herodes, Herodias, que é mulher do rei de Herodes, e a filha de Herodias. Vais ver que no livro do Apocalipse existe esse cruzamento. Os reis, a Jezabel e as filhas da Jezabel. Ou então a prostituta mãe e as prostitutas filhas. Estão a entender? Antes de Herodes existiu também esse cruzamento. Lá estavam os profetas de Baal, lá estava a Jezabel, lá estava o Acabe e a reinar na terra. Ok? Esse é o sistema mundial. O sistema desse mundo. Governa o mundo assim. Estão lá as filhas, está a mãe, estão os amantes, que são os reis. São vários. Atrás de uma mulher só. E eu já falei que esses reis violam não somente a mãe, violam também as suas filhas. Incesto. Porque eles também são prostitutas. Nasceram da prostituição e continuam a praticar a prostituição. Estão a entender? Não, eu acho que vocês não estão a entender. Então, quando João Batista caiu nas mãos daquela menina, estava a mostrar que caiu nas mãos da prostituta filha. A mãe só deu conselho, não foi a mãe. A mãe deu conselho. Então, as filhas têm um nível espiritual. A mãe tem um nível espiritual. Existe esses níveis. Existe essas filhas no espírito e tem manifestação física. Existe essa mãe no espírito e tem manifestação física. Existe os reis no físico, no espírito e também manifestação física. Agora imagine, João, ao cair nas mãos da filha de Herodias, está a entender? Estava a mostrar que João caiu na última dimensão das estrelas. Existem 12 estrelas, 12 dimensões das estrelas, 12 da lua e 12 do sol. A Herodias é estrela. Aliás, a filha de Herodias é estrela. A Herodias é lua. E Herodes é o sol, que é o rei. E hoje existem as igrejas evangélicas, que são as prostitutas filhas, a igreja romana, a prostituta mãe, e os reis da terra, os Herodes, estrelas, lua, sol. Estão a entender? E o mundo está assim. Vocês se lembram o que falou o fundador do comunismo? Ele disse que a religião era o ópio do povo. Por que o Marx disse que a religião era o ópio do povo? Porque quer as filhas, quer a mãe, trabalham com os reis para subjugar o povo. Enquanto os reis subjugam, maltratam, escravizam, não sei quem, então a mãe e as filhas fazem um trabalho de quê? De psicológico, de adormecer, acalmar os ânimos do povo. Não há novela aqui em Angola. Quando há uma situação, a primeira coisa que você vê é o movimento no palácio. Quando mais ou menos o povo está revoltado e não sei quem, movimento dos falsos profetas, dos reverendos e não sei quem, e bispos católicos no palácio. Para quê? Vão receber orientações para irem acalmar o povo. Vão lhes falar, calma o povo. E vão vir nos domingos e vão fazer as suas homilias em troca de valores monetários. Cuidado, vamos acalmar o ópio do povo. Eu não sou a favor da violência, mas que eles continuam a desempenhar a função como Marx descobriu. O ópio é droga para acalmar o povo. Mais ou menos nesse momento que nós estamos, lá o Irão está em choque, né? Uma revolta popular. Sabe o quê? O rei Ayatollah
está a trabalhar juntamente com os líderes da religião muçulmana para ver se eles estão a trabalhar nas mesquitas, acalmar o povo, calma, estão a receber a ordenança que fazem isso, o dinheiro vai aumentar. E eles estão, só que perderam o controle, né? O povo também está a queimar até as mesquitas também, não querem saber mais deles. Porque quando o povo se revolta, depois de descobrir, vai ver, então afinal os líderes religiosos são os próprios bandidos que nos acalmavam. Ok, é assim que acontece. Não estou a incitar ninguém. Esse é só o ponto de vista, não é meu, da verdade, dos factos. A lógica dos acontecimentos. É assim. Então isso é antigo, isso não é novo. Estão a entender? Se ontem existiram essas pessoas fisicamente, hoje existe no espírito e já são organizações. Hoje são organizações. Grupo de pessoas que são igrejas e também estados. Ou reinos, países, sei lá, estados, reinos. É assim. Então mostra que João Batista terminou na penúltima estrela. Não sujeitou. Não porque foi vencido por aquela menina. Tinha um poder espiritual atrás dessa menina. Não, porque a missão dele tinha terminado. Mas que todos que teriam vindo antes, ninguém também passou aquela fase. Ninguém. João Batista, o último, terminou na 11ª estrela. Eu falei no altar, eu vou vos falar as dimensões de todos eles, tá? Os que vieram do céu, não os meninos aí. Dos meninos só vou vos falar do Paulo. Elias terminou na 11ª estrela e subiu. Moisés terminou na 11ª estrela. Moisés não sujeitou a 12ª estrela. A diferença entre Moisés e João Batista e Elias é que Moisés tinha a missão de dominar a 12ª estrela. Porque o propósito não foi ele morrer no deserto. O propósito era levar o povo. Mas foi vencido. Os dois não foram vencidos. Elias e João Batista não foram vencidos. Era o fim dos seus ministérios. Mas Moisés foi vencido. A 12ª estrela ele venceu. E se a 12ª ele venceu, então dominou a 11ª. Por isso, no deserto, o povo fez uma estrela como um Deus. Nunca entenderam, né? O Deus do vosso, ok? A estrela do vosso Deus, como é que é? Refã, né? E quem disse o nome aí? Rafã ou Refã ou Rafã. Você sabe esses nomes aí, israelitas? A estrela do vosso Deus. Ouviu? O povo começou a adorar aquela estrela. Sabe por quê? Porque se corrompeu. E aquela estrela é que sujeitou Moisés. E a 12ª estrela é a morte. E não penso que estou a ouvir-vos falar das dimensões. Estou a chegar lá. Ainda não. Está a pensar que estamos sempre a ouvir isso. Não. Eu ainda estou na introdução. Não cheguei na minha mensagem. Vocês querem saber o que eu tenho a ver com o que vai acontecer. E já estou a vos falar. Fica bem atento. Se alguém saiu e diz, eu já ouvi isso, já sei disso. Então depois você vai viver outra vez. Vão te dizer, ei, estou a chegar aí. Ok? Não está não, Lorena. Não está a serpente. Deus, a vossa estrela, era uma estrela, Refã, está aí. O ouro escreveu, Refã. Ok? E essa 12ª estrela é o espírito da morte. Matou João, não porque venceu João, porque o seu tempo chegou ao fim. Matou Moisés porque venceu Moisés. Como assim? Claro. O que falou Deus a Moisés? Você e teu irmão não vão entrar. Foram julgados. Porque vocês não me glorificaram nas águas de contenda. Mas sai Meribá. Ok? Moisés não estava a implorar para entrar. Deixa-me, por favor, ver aquela terra. Não me fale mais neste assunto. Pare com isso. Sobe no monte e morre. Prepara Josué. Ouviu? E Moisés viu a terra, mas não pisou lá. Mas o propósito anterior era ele levar o povo na terra.
Ok? Espírito de morte. Não é o espírito de morte que anda a matar aí. O príncipe dos espíritos da morte. Ele se chama escorpião. Ouviu? Quando Jesus falou, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu domínio sobre essa estrela, a estrela da morte, a 12ª. Ok? Eu tenho as chaves da morte. Mas, e Jesus? Vou chegar no Senhor Jesus. Esse é o espírito da morte. Por isso, só um venceu a morte. Estão a entender? Moisés não conseguiu vencer a morte. A morte lhe venceu. João Batista, idem, não venceu a morte. Elias andou, não chocou com a morte. Mas todos abaixo foram derrotados pela morte. A morte não ataca só quando você chega lá no nível dele. Esse nível de uma estrela, quer dizer, todos debaixo desse céu. Quem lhes mata é ele. E ele tem os seus exércitos, espíritos da morte. E nós sabemos quando é que a morte mata alguém. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Ok? O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei. E a vitória do inferno é a morte. Ouviram? Enquanto não houver pecado, a morte não mata. E antes de Jesus, todos pecaram. Por isso, todos lhes matou. Excepto Elias, que ele não matou, mas porém não lhe venceu. Elias não venceu a morte, não lutou com ele. Se ele chocasse com a morte lhe mataria. Porque todos pecaram. Todos. Não há justo nenhum sequer. E foram todos destituídos da glória de Deus. Aleluia. Ninguém subiu no céu senão que desceu do céu. Só os que tinham vindo do céu é que a morte não encerrou. E quem é que a morte, depois de matar, quem é que encerra? O inferno. Por isso, Moisés não foi preso, nem no vale, nem no inferno. João Batista também, idem. Para não falar Elias que subiu. Ok? Por quê? Terão vindo do céu. Mas você vê que o corpo de Moisés foi quê? Causa de conflito, de uma grande batalha entre Miguel e o dragão, ou então a serpente antiga, Satanás. E o céu teve que reagir para defender o corpo de Moisés. O Senhor te repreende, Satã. E ele soltou o corpo. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Por causa do pecado. Ok? Por que Jesus venceu a morte? Porque não pecou. Ouviu? Jesus venceu a morte. O único. Sabe como? Chocou com a morte. A morte lhe matou, mas não lhe venceu. E se não lhe venceu, porque lutaram, nessa batalha não há empate. Jesus foi morto pela morte. Mas Jesus venceu a morte. Porque morreu sem pecado. Ok? Morreu sem pecado. E só foi morto pela morte porque o propósito era esse, a redenção. E a redenção é com sangue. Não há redenção sem sangue.
E o sangue da redenção tem que ser um sangue imaculado, que nunca experimentou pecado. Por que que os outros, quer profetas, Davi, não sei o quê, não foram no céu? Porque morreram em pecado. Aleluia. E por que que os que hoje, quem já pecou, pode ir no céu? Por causa do sangue de Jesus. Eles não tinham sangue. Eles por isso esperaram pelo sangue. Mas agora, depois de Jesus, ainda que você terá pecado, se você se arrepender, você se torna nova criatura, puro, e vai para o céu. Olha o privilégio que essa geração tem. Os outros não tiveram. Homens que se esforçaram, não tiveram. Se Moisés fosse o segundo, já teria acontecido a redação, Moisés poderia vencer a morte. Ele ia clamar, e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram a sua vida até a morte. Então seria purificado e ele mataria a morte. Mas Moisés não tinha um outro sangue para lhe purificar, porque o mesmo sangue que ele purificou os pecadores e que ele também lhe purificava, era sangue dos touros e dos bezerros. E o sangue dos touros e dos bezerros não pode purificar, não pode limpar os pecados de ninguém. Ouviu? Então, teve que nascer um cordeiro imaculado, sem máculas, sem contaminação, sem piedade, para ir lutar com a morte. E assim, a morte não conseguiu vencer Jesus. E porque a morte não venceu Jesus, Jesus foi no inferno e saiu. Porque o inferno só prende os que a morte venceu. E a morte só vence os que têm pecado. Aleluia. Estão a entender? Então, Jesus é maior. Porque ele machucou a 12ª estrela. Venceu o escorpião. Venceu as bestas feras do inferno. As serpentes do mar. Sujeitou os portões do inferno. As portas do inferno. São 12. Quando vocês ouçam, e as portas do inferno, são 12 portas. Cada porta é uma fortaleza. 12 dimensões do inferno. Sujeitou as 12 portas. Entrou na primeira, entrou na segunda, entrou na terceira, entrou na 10ª, entrou na 11ª, entrou na 12ª porta do inferno. Nenhuma conseguiu lhe reter. Quando a primeira, aleluia, ele entrou e disse, aqui não vai sair. Quando assustou, saiu. A segunda entrou e disse, aqui não sai, eu sou mais forte que a primeira. Depois a terceira disse, eu sou mais forte que a segunda. Sucessivamente. E a 12ª porta do inferno, que é a serpente do mar chamada Pacífico. O Pacífico disse, aqui você não sai. Eu sou a rainha do mar. Eu sou o príncipe do inferno. Eu sou o senhor do inferno. Eu tenho as chaves do inferno. Jesus entrou e saiu. E tomou as chaves da morte e do inferno. Por que Jesus tomou as chaves da morte? Porque ele venceu a morte e o inferno. Aleluia. Venceu as estrelas, venceu a lua. E ainda foi no abismo. E o abismo é chamado o lugar mais baixo da terra. Mas não chegou até a ponta do abismo. O abismo também tem 12 degraus. Jesus chegou até o 3º degrau do abismo. E voltou. E ele disse, tem um que vai vir aí. E vai vir até no 12º degrau do abismo. Para começar agora a encerrar os anjos que estão a soltas. Ouviu? Estrelas, homens, inferno, demônios, abismo, anjos caídos. Estão a entender?
E eu disse outro dia, aleluia, eu bati um recorde na terra. Qual recorde? O único que venceu a morte vivendo. O único que desceu no inferno vivendo. Jesus chocou com a morte no Calvário. Aleluia. Jesus desceu no inferno na sua morte. Seu corpo na tumba. E ele esteve aí no terceiro dia, ressurgiu. E foi até a terceira hora do sol. Ouviu? E saiu. 12 mais 3, 15 horas. 12 horas de noite, 3 horas de dia. E voltou. E os dispersos foram congregados, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas vão se dispersar, mas quando eu ressuscitar eu vou congregar os pequeninos. E ele congregou os pequeninos, e teve cuidado deles, ainda se moveu mais de 40 dias no meio deles, e depois subiu, e quando ele subiu, foi se assentar à direita do poder. Ele foi dado poder nos céus, na terra e debaixo da terra, ouviu? Poder, terra, mar, céu. Por isso Jesus, João lhe viu com 7 pontas. Existem 10 pontas. 10. E Jesus tinha 7. Tem. Por que 7? 7 olhos, 7 pontas. 7ª dimensão. Morte, 3. Inferno, 6. Abismo, 10. Estrelas, 3. Lua, 6. Sol, 10. 3. Morte, 6. Inferno, 7. Poder, plenitude do poder. 10. Plenitude do reino. Ele me dado todo o poder, ouviram? Nos céus, na terra e debaixo da terra. O número 7 é o número, sim, da plenitude. Mas aqui não é plenitude do reino, plenitude do Espírito. O Espírito do poder. Ele me dado todo o poder. Ouviu? Por isso, o reino de Deus sobrilhou durante 300 anos. As tais 30 moedas de prata que lhe venderam. Por que foram entregues 30 moedas de prata a quem? A Judas. Estava a se cumprir o que estava escrito. E avaliaram 30 moedas de prata, que certos filhos de Israel lhe avaliaram. E foi lançado na casa do oleiro. E serviu para comprar com ele um caixão. Um cemitério. Estão a entender? Esses 10 é o reino de Deus. 30, 60, 100. 100%. Reino pleno. Em vida, Jesus sujeitou 30. E lhe deram seu prêmio. E o prêmio caiu nas mãos do discípulo guloso para vender o seu mestre. E não conseguiu tirar lá nenhuma moeda. E foi devolver. Eles disseram, na tua conta. E disseram que é preço de sangue. Não podemos misturar com outros dinheiro. E foram comprar com ele um cemitério. E cemitério não para as pessoas da elite, os nobres, para os estrangeiros. Não é hoje que os estrangeiros são mais nobres do que os nativos. Ontem em Israel não. Ser estrangeiro era um aperto muito grande. E em outros países, o país também é assim. Só na África, onde o estrangeiro tem boa vida. O estrangeiro é o príncipe. Por causa da escravidão africana. Estão a entender? Vocês estão a compreender? Muita gente está a me ouvir aí. E você está a pensar que já terminei? Não. As pessoas estão preocupadas. Está a vir o leão
da Roma em Angola. Venha para morrer. Primeiro, eu sujeitei a filha deles. E quando sujeitei a filha deles, pulou do barco. Antes mesmo de sujeitar já não havia força. O Bento XVI, porque ele vinha me afrontar. Lhe mandei com uma espada. Não tinha força para continuar no poder. Fugiu. Foi morrer com a depressão. O Bento XVI é o Papa da morte, o escorpião, das estrelas, do amarelo, da terra. Ok? Francisco é o Papa do mar, da lua, do inferno, do preto. Estou a falar as cores da vossa bandeira, tá? Que essa é a bandeira do inferno. As cores do inferno, aliás. Quantos morreram? Morreu o Papa das Estrelas, morreu o Papa da Lua, agora entrou na guerra o Papa do Sol, Papa do Abismo. Elias nunca perdeu batalha. É mister que ele venha para o território de Elias. E o mundo todo vai assistir o grande duelo. O mundo todo vai assistir o grande duelo entre Aleluia. A águia americana, esse não é da Roma, não. Aquilo só está a fingir aí. Esse é América. A águia do norte, glória. E a águia do céu, águia com águia. O anjo do inferno, do abismo e o anjo do céu. Vai haver guerra. Carmelo dos reis. Nesta guerra não há empate. Só um vai sair vivo. E não estou a dizer que a guerra vai terminar com o fim da visita. Não. Mas quando ele sair daqui, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Pois Bento XVI viveu muitos anos, mas nunca mais foi o mesmo. É guerra. Eles querem defender o sol. O sol representa o reino mundial, a plenitude do reino. A chapa 100. Já caíram 60. Agora vai cair 70. E ele vem para defender os 30 que falta. Eu tenho 70. Daqui a 2, 3 meses terei 70. Está a vir defender. Quando ele vier, sei lá qual mês que ele vai vir, já terei os 70. Vai estar a vir defender os 30% que eles restam com ele. Achas que eu vou lhe entregar de bandeja os 30%? Eu já estou na trincheira, bem trincheirado. Trincheiro firme da revolução no mundo. Ele está a vir um comedor de carne. E eu não ando a comer. Eu não dormo. Ele é um dorminhoco. Venha para morrer. O mundo vai assistir essa novela. E eu, quando eles entrarem, eu vou dizer: bem-vindos ao reino da Aleluia, de Elias. Aqui tem entrada e não tem saída. Eu ainda vou lhe avisar, é melhor se prepararem. Se prepare bem, porque Elias aqui está em chama. Elias já não é um franguinho, não é um menino, não. Elias venceu a morte, Elias venceu o inferno. Elias está no sol. 3 horas do sol, daqui a pouco já era. Venha, aleluia. O Elias está em chama. É guerra. Glória a Jesus, como diz as mulheres da Estene, guerra na guerra, guerra com guerra. Oh, aleluia, e guerra é guerra. E agora, que venham. É mister que isso aconteça. Assim como aconteceu com os 2 que passaram. O primeiro Papa das Estrelas tombou. Esse segundo foi o mais covarde. Fugiu. Esse não conseguiu entrar aqui, terminou aí no Congo, mas entrou no território da África. Esse é muito corajoso. Também o nível dele, não tem como. O nível, quanto maior é o nível, mais é a insensibilidade, mais é a falta da paixão pela vida. Então que venha encontrar um homem desgostoso, mais desgostoso do que vocês. Um homem que não ama a sua vida. Um homem que renunciou tudo por amor, aleluia, ao reino de Deus. Importa que se alcance a chapa 100. É o que eles estão a defender. Qualquer um que vier para defender o que falta, veio para morrer.
O que eu já alcancei, ninguém tira. Porque assim está escrito. A porta que o Senhor fechar, ninguém abre. E a porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. Sim. As 12 portas das estrelas estão abertas. As 12 portas da lua estão abertas. As duas, daqui a pouco, 3 portas do sol estarão abertas. E as outras 9 serão abertas. Ninguém vai impedir. E o sol do inferno, ou então, sim, o sol do inferno, eu vou lançá-lo, vou pegá-lo e vou lançá-lo no abismo. E no lugar do sol do inferno, vou estabelecer o sol de Deus, o sol da justiça, para raiar sobre os 4 cantos da terra, para que o povo que está em trevas possa ver luz, até os que habitam na região em sombra da morte. É alugar o Balaão do norte. Não, dessa vez já não é do Oriente, veio do norte o Balaão. Balaão veio do norte para amaldiçoar Elias. A palavra é esta. Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aleluia. Quem é esse? Que vem do norte, viu? Essa águia. Quem é essa? A águia que veio do norte. Para vir chocar com o homem. Aleluia. Glória a Jesus de Mococola. A águia que está vindo do Oriente. Até do Oriente é outro. Vai vir outro do Oriente. Essa aqui é do norte. A Bíblia fala de uma águia que vem do Oriente. A águia que está a vir do norte vai levar catrapumba. Aqui ninguém vem para vencer Elias. Elias recebeu ordem do céu. Vai. Ninguém vai te vencer. Todos os dias da tua vida. Ele mesmo sabe. Foi sacrificado. Entrou numa guerra onde ele não terá saída. Porque Elias não come. Elias não dorme. Elias não sai. E como é que fica? Vencer um homem que não come, um homem que não dorme, um homem que não sai. O prisioneiro do Senhor. Eu estou na autoprisão. Eu me autoprendi eu próprio. Eu venci a morte, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu venci o inferno, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou no abismo, eu vou vencer o abismo. Eu tomo as 3 chaves na minha mão. Eu tomo as chaves da morte, as chaves do inferno e tomarei as chaves do abismo. As 3, autoridade plena na terra. Nunca alguém andará na terra ou já andou na terra tendo as chaves. Ninguém. Nem mesmo Emmanuel se moveu com as chaves quando estava na terra. Por isso a única coisa que ele disse, eu vos dou a chave do reino dos céus. Porque ele recuperou em Golgota e no inferno. Então não voltou para vir se mover na terra como homem. Partiu, nunca mais voltou, aleluia, a circular no seu corpo sangue. Quando ressuscitou, ressuscitou glorioso. Mas o Elias está a se mover com carne e sangue, com as 2 chaves, e será 3. Já imaginaram a terribilidade desse homem? As pessoas estão admiradas porque esse poder que o homem está revestido, ainda não vistes nada. Daqui a alguns meses eu vou recuperar o monte do poder, que é o 4º monte das 7 cabeças do dragão. E depois irei até a 7ª cabeça e vou lutar com a 8ª. Acima do cume que de todos os montes, dos reis da terra, para se mover. Então todos que entraram na guerra, entraram para vir tombar. Porque Elias anda na guerra. Nasceu na guerra, vive na guerra, dorme na guerra. Anda na guerra. Não, alguém perguntou o que o apóstolo diz com a visita do leão em Angola. Ele perguntou qual é a hora da live. Está aí ele a me ouvir. E lhe deram a hora. E eu estou a te responder. Ouvis? Ele vem para morrer. Sem sucesso. Vem sacrificar, aleluia, os seus comparsas daqui. E não se esqueçam. Quando o outro veio, sacrificou o companheiro dele daqui. Os 2 tiveram o mesmo fim. Os 2 tiveram o mesmo fim. Os 2 foram perseguidos. Os 2 morreram dentro dos quartos, com depressão. Os 2 foram perseguidos, os 2 morreram com depressão, os 2 morreram na cadeia. Prisão domiciliar.
Não vê semelhança? Não vocês estão a entender o que eu estou a falar. Os dois morreram fora do poder. Os que lhe substituíram lhes perseguiram. Na cadeia, nas suas casas, com depressão. Os dois já não conseguiam nem mexer a cabeça para virar assim. Olha só. Depressão aguda. É a porrada de Elias que faz isso. Então alugaram o balão. Vocês alugaram o frouxo. E eu faço uma pergunta. É mais fácil vencer a morte? Ou o inferno? Ou o abismo? É mais fácil vencer as estrelas, a lua ou o sol? Quem sabe? É mais fácil vencer o quê? É mais fácil vencer a morte, o inferno ou o abismo? Eu quero uma resposta. Olhando para as hierarquias espirituais, parece que é mais fácil vencer a morte, as estrelas. Não. Ele nisso entendeu. Sim, é mais fácil vencer a lua e o sol do que as estrelas. É mais fácil vencer a morte do que o inferno e o abismo. Vou explicar por quê. Quem venceu a morte acabou. Qual é o maior medo que os humanos têm na Terra? Que até Jesus Cristo foi surpreendido por ela. No Getsemane, pela primeira vez, Jesus ficou com pavor. De quê? Da morte. A minha alma está angustiada, triste, apavorada até a morte. Mas Jesus se esforçou e o pavor não lhe venceu. E assim, quando foi chocar com a morte, ele venceu a morte. O maior medo que existe é a morte, é de morrer. Por quê? O homem teme, é só ver quando as pessoas chegam a hora da morte, como ficam perturbados. A morte é terrível. Por isso será o último inimigo que vai ser aniquilado, não vencido, aniquilado. Veja só, nas guerras, quer de Emanuel como de Elias, a morte é o primeiro inimigo a vencer. Depois vai para o inferno, depois o abismo. Mas no aniquilamento, na destruição total, diz Paulo no Espírito, que a morte é o último inimigo que vai ser aniquilado. E cumprir-se esta palavra, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ouviu? A morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Agora você veja, por que as pessoas têm medo de morrer? Sabe por que as pessoas têm medo de morrer? Por causa do inferno, da cadeia, o sofrimento, tormento. Ninguém quer morrer porque sabe que tem tormento. Até os tais que fisicamente não sabem, naquela hora, isso vem na mente. No estado de coma, as pessoas encaram essa realidade que brincaram com ele. Por isso, quando uma pessoa está no estado de coma, ele ainda está a se mexer, você vai ver o terror, a perturbação nos olhos, quando ele ouvir a voz da mulher ou do filho. E não pense que está a pensar no sexo da mulher que ele vai deixar ou no dinheiro. Não, é no tormento. Não pense que quando as pessoas estão a gritar, não querem morrer, é por causa do dinheiro que eles acumularam, o bom carro, nada. Aí ninguém quer saber dessas coisas. É o tormento. Agora você veja. Eu venci a morte. Deus disse que não há armas para poder combater contra a morte. Não há. E quem foi derrotado pela morte é derrotado por todos. Aliás, é um prisioneiro. Quem venceu a morte, ninguém mais lhe vence. Ninguém. Não, calma aí. Eu tenho autoridade sobre a morte. Vou temer o inferno? Não. Eu entro no inferno como minha piscina. Ai, vou tomar numa piscina que eu domino. Numa piscina onde eu tenho domínio. Eu fiz a minha medida. Sei que mesmo que eu naufragar, eu sou mais alto do que a piscina. Ouviu? Com as câmaras
Se o dono da praia, da piscina cair na piscina, os guardas vão ver, olha o chefe, vão nas câmaras. Então quem venceu a morte não morre no inferno, não fica no inferno. O inferno ele vence. Ele já está... Olha para mim. Morte, inferno, abismo. Quem vence a morte se torna imortal. Imortal por quê? Porque venceu a morte. Imortal já não morre. Não morre. Direto para o céu. Mas como a carne e o sangue não podem entrar no céu, então vai ter que deixar ele. E a forma de deixar a carne e o sangue não é o inimigo que vai decidir, é o céu. Não pense que o inimigo vai dizer, olha, vamos lhe queimar. Não. O céu vai dizer, olha, eu vou glorificar o meu nome através do corpo do meu servo. Vá. Cortem a cabeça dele. Crucifiquem ele. Queimem ele. Passem um cilindro em cima dele. Ouviu? Para destruir a carne. Aleluia. Ouviram? Eu venci a morte. E só vence a morte quem vence o mundo. Quem não vencer o mundo, a morte vai lhe derrotar. Vocês não vão vencer o mundo porque tem que dominar as estrelas. Não. Vocês vencerão o mundo quando vocês estiverem com as vossas vidas santas, puras, crucificadas, a vossa vontade, andando na obediência à palavra de Deus. Mas como vocês ainda estão no mundo, então vocês ainda não venceram o mundo. Vocês vencem o mundo a cada dia. Somente quando te derem ordem, ou então um recado, que vais morrer já daqui a 1 hora, você pode dizer, eu venci o mundo. Já vais partir. Mas enquanto você vive, vais vencendo o mundo a cada dia. Mas quem domina a morte, venceu o mundo. Ouviu? Quem vence o mundo, vence a morte. Quem vence a morte, vence o inferno. Quem vence o inferno, vence o abismo. Porque ele venceu a morte, vai temer o quê? A morte não tem poder sobre ele. Você veja só o que aconteceu. Escuta muito bem. Quando eles me envenenaram, eu já teria vencido a morte. Coitado, desgraçados. Eu venci o escorpião. E no mesmo ano, depois da vitória, me envenenaram. No dia 25 de dezembro. É o dia que o veneno se manifestou. Não me lembro quando é que ele já estava, se 24 horas ou 72 horas. Mas como é segunda, sempre desconfiei. Mas pronto, fica mesmo assim. Ok? Segunda-feira, dia 25 de dezembro, se manifestou o veneno. Por que o veneno não conseguiu me matar? Porque eu tinha autoridade sobre a morte. Aleluia. E eu citei este versículo. Tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará dano algum. Quem te envenenou? O sistema. Os três estavam no negócio. Sistema 3. Estrelas, lua, sol. Igreja evangélica, católica, Estado. Sei lá, se vamos chamar governo, tal, os reis. Todos eles, sistema. Eles todos conheciam, sabiam do projeto. Mas por que o veneno não me matou? Porque eu antes derrotei o escorpião. Cortei a cabeça do escorpião. Venci a morte. E quando fisicamente me venci no espírito, e fisicamente os idiotas não sabiam que eu já teria autoridade sobre a morte. Veja que antes que eu vencesse a morte, o meu Deus não permitiu que acontecesse isso. Agora que venci a morte, eles me envenenam. E é aquele veneno terrível, não falha, não escapa. Aliás, esses comunistas têm o melhor veneno do mundo. O Putin mata os seus opositores. Maduro, na Cuba,
Em todos os países. E não é só nos comunistas, mas é aqui mais, onde se usa os venenos comunistas. Na China já é direto. Hã? Aquilo te mata, te seca na hora. Na hora. Depende se é de 12 horas, depois de 12 horas, não tem escapatório. Mas eu, sem danos e sem sequelas, e só senti as consequências do veneno para que me fosse revelado que fui envenenado. Porque eu precisava ter um testemunho. E hoje eu estou a contar. Senão eu nem sentiria nada. Eu teria vencido no espírito a morte. E fisicamente vieram me envenenar. Eu teria vencido a morte no espírito. E fisicamente levantaram homens assassinos para me matar. E os homens vinham e não conseguiam. Iam morrer. Sacrificaram muitos homens. Uns pelo caminho a virem para me matar. Acidente com eles. Cabeças cortadas. Ok? Seis homens me cercaram. Matadores alugados do sistema. Pronto para matar. Ninguém conseguiu nem tirar a baba. Sabe o que é baba? Pistola. Eu venci a morte. O inferno foi minha praiazinha. Abismo. Já estou lá. Minha praiazinha. Eu vou e volto. Como eu voltei do inferno, eu vou voltar do abismo. Eu vou dominar as 12 dimensões do abismo, que eu sou. Como eu dominei as 12 dimensões da lua e as 12 dimensões das estrelas. Eu tenho um pé na terra e tenho um pé no mar. E tenho a minha mão assim. Ainda estou a trabalhar. A mão está lá. Estou a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Estou a arrancar as águias. Esses são os anjos caídos. Aleluia. Eu vou limpar os 3 céus. E o leão vem para morrer. Vou lhe mandar no inferno. Como eu mandei os 2 primeiros. Até aqui a palavra de Deus. Aleluia. Os católicos estão aí, mas os padres estão aí. Estão aí. Olha isso mesmo. Avisam mesmo o vosso leão. Já. Vocês vão ter óbito. Vou vos colocar outra vez de luto. Eu tenho 3 anos para dominar o sol. Estão a entender? Tenho 3 anos para dominar o abismo. Tenho 3 anos para sujeitar a 12ª hora do dia. Eu tenho 3 anos. Depois disso, o mundo todo será meu. Eu tenho 3 anos para destruir o 7º monte que se chama América. Eu tenho alguns meses para destruir o 4º monte chamado China. Eu tenho 1 ano e alguns meses para destruir, aleluia, o urso da URSS. Eu tenho 12 anos, não é 12, para destruir o 5º monte, o 6º monte, que se chama Índia. Eu tenho 3 anos para machucar a Estátua da Liberdade, aleluia, e derribar o 7º monte. E terei 6 meses para ir destruir o 11º chifre. É muito forte. Glória to God. Eu tenho 3 anos para alcançar a chapa 100 do reino de Deus. Vocês estão desesperados? Eu já tenho. Daqui a pouco terei 70. Vocês só têm 30 e pouco. Vou vos tirar um pouco também já aí. Vocês vão ficar só com 30. E eu tenho mais. Vocês não têm nada. Eu vos tirei o mar, os mares todos. Vos tirei a terra, os embondeiros todos estão a cair. Eu estou a cortar todos os ndoques. Onde está o Jamé, papai Jamé? Onde está o profeta Enoque? O falso profeta, o grande marabu? Onde está o Charles Bois? Onde está o papá Kitoko?
E os políticos? Generais. Mabuídia! Cuidado. Os reverendos estão com as muletas, né? Que vai seguir a morte. Sabe quantos bispos morreram em Angola? Quando eu lutava para dominar a lua? Fazem as contas. Fazem as contas e vocês vão ver que morreram muitos bispos católicos. Sabe quantos pastores, feiticeiros, estrelas morreram no Simão Toco? Centenas e centenas. Sabe quantos pastores pentecostais estão a perecer com depressão por terem blasfemado contra Elias? Estão com problemas de loucura, demência. Estão a andar de muletas. Não se brinca com Elias. Elias está vindo do céu. Por isso estou a falar, ninguém pode me responder. Eu seria o homem com mais processos na terra. Ninguém consegue me processar. Tem um aventureiro aí que queria me processar. Até o colega há muito tempo ele falou: Xê! E outro falou: vais morrer. Vocês conhecem aquele aventureiro que disse: vou processar o apóstolo Marcelino? Eu disse: estou à espera. Vocês não me meteram na cadeia e eu me meti na cadeia. Vou ficar 7 anos na cadeia. Ouviu, ô Leão? Estás a me encontrar então já na cadeia. Bem armado, só força. Com a Renan Shitatá, Chimbansuki. Zambia Munene, Engolo, Renan Shitatá, Chimbansuki. Quando eu te agarrar, ô Leão, você não vai sair das minhas mãos. Tá ligado? Vocês me provocaram, me mandaram. Alguém me mandou falar. Pergunta o homem. E eu vim responder. Então, eu queria ignorar isso. Se querem ouvir, agora ouvem. E essa pessoa vão lhe procurar. Vão lhe procurar. Quem é esse que foi lhe provocar? Amém. Alguém está doente entre vocês? Se até o homem da China, que não come, que anda em jejum não sei quantos anos, não conseguiu me vencer. Quando mais você está sempre a comer carne de pessoa? Tem um chinês que anda num jejum muito profundo. Só não consegui entender quantos anos que ele está a sacrificar. Entrou na guerra, não aguentou o embate. Aqui é o poder do alto. Aqui os céus todos. Sabe quantos arcanjos estão comigo? E naquela altura, eu acho que até já aumentou o número dos arcanjos. Se nas estrelas eu tinha 2 arcanjos e um na disposição chamado Miguel, que se move toda vez que Satanás se encostava a mim. Naquele tempo. Agora já não são arcanjos. São querubins que se movem à volta do homem. Andam a brincar, né? Por causa do nível espiritual. Na história da humanidade, pela primeira vez, o sol, depois da queda do homem, vai ser sujeitado. Pois eu vos trago de volta para o jardim do Éden. Aleluia. O outro chamou o Uber aí, às pressas. Aí no Canadá, outro gritou: chama o Uber. Chama o Uber. Chama o Uber. Ele vai ter o fim igual do mês, que não foi mais nem no hotel. Do campo para o aeroporto, nem tomou banho. Com a mala dos dólares que lhe deram a fugir.
Aleluia. A grande batalha. 2 leões vão medir as forças. Mas o leão do céu nunca perdeu a batalha. O rapaz nem sequer foi mais tomar banho. Saiu do campo a fugir com a mochila dele nas costas, cheia de dólar. Estava assustado, rapaz. Ele pensou que ele estava no quê? Na Argentina. Eu creio que ele queria apagar carro para ir para casa. Ele falou, tu não estás na Argentina, estás em Angola. Tem que ir de avião. Essa mensagem hoje vai circular no meio dele, você não imagina. Eles vão fazer corte, essas partes todas aí. Eles vão se mandar essa mensagem aí. Em todos os lugares, no palácio, não sei aonde. Hein? Aí na Sé Catedral. Avisa mesmo já o que? O vosso miúdo. Que eu já estou na trincheira. Ele avisa mesmo que ele está vivo para morrer. Coitado. Diz a ele para despedir já os filhos dele. Este não tem filhos. Falem com ele para despedir já os filhos dele. Para dividir já a herança. Minha avó, que já estava em estado de coma, nos cuidados intensivos, não fazia nada. Nem abriu os olhos, nada. A boca já estava torta. Depois que pedi a minha tia para lhe meter o áudio da oração que o pai mandou, ela acordou, suspirou e perguntou, quem é este pastor que está a orar para mim? Lhe falaram, é o apóstolo Dalalá. Disse, eu aceito a cura. Na mesma hora a boca ficou boa, ela recuperou a consciência. Pai, ela estava mal, ia morrer, obrigado, pai. Perguntou quem é esse pastor que está a orar para mim. Isso é incrível, pai. Eu falei o que no áudio? Lá. Não, deixa eu vos ouvir, fazer ouvir o áudio que ressuscitou a avó da Lala. Laurinda! Morte, solte ela agora, em nome de Jesus. Haja restituição, restauração. Receba a vida, a cura, para a glória de Jesus. Morte, solte ela agora, em nome de Jesus. Haja restituição, restauração. Receba a vida, a cura, para a glória de Jesus. Uma oração feita debaixo do cansaço. Viu? Estou a orar. Você pode sentir cansado de tanto orar, de tanto jejuar. Aleluia. E o homem, a mulher que estava no estado de coma, abriu a boca e falou, quem é esse pastor que está a orar para mim? É o pastor Dalalá. Eu aceito a cura. Voltou a consciência, tudo voltou. A boca endireitou. Ô terra! Você também que está doente aí, receba a cura. Agora. Oh, nome de Jesus. In the name of Jesus. You are healed, brother. You are healed, sister. Reçois la guérison. Receba a cura. Receba o livramento, a restauração, a libertação. Pelo sangue do Filho de Deus. Diga amém. Os curados digam amém. Diga aleluia. Diga glórias ao Filho de Deus. Ela disse que estava longe. Ouviu? Estava longe, eu fui lhe buscar onde ele estava. E voltou a viver.
Uma oração parece que sem ânimo. Parece que é de um desanimado, mas não. É o cansaço físico. Só 15 segundos. 15 segundos trouxe de volta uma mulher que estava morrendo. Hã? Eles dizem que eu cancelei o nome de Jesus. Ouviu? A Celsa disse que eles dizem que eu cancelei o nome de Jesus. Coitadinho deles. Os médicos estão admirados porque já não havia mais nada a fazer. É incrível. Aleluia. 15 segundos ressuscitou uma mulher. É, para confundir o inimigo vingativo, Sheltia. Tem mais um outro nome que eu falo mais, como diz a Carla, na terra. Eu não falo nem Moisés, nem Elias, nem João Batista. Eu falo Jesus. Tem mais alguém que ama Jesus como eu? Tem mais alguém que prega Jesus como eu? Que o assunto das suas epístolas é Jesus. Das suas cartas, das suas homilias. Hã? 15 segundos resgataram uma vida. Aqueles que dizem que diziam, não, agora já não, que eu compro milagres. Até o áudio, vocês ouviram. Aleluia. Eles ouviram, né? Dei glória a Jesus. Olha só, pela fé, eu já sabia que ele ia ressuscitar. Então disse que essa cura é para a glória de Jesus. E o nome de Jesus foi glorificado na família da Lala e até nos médicos. Hã? E a pessoa que mais pede, nem Carolina Monteiro, a pessoa que mais pede para aplaudir a Jesus é que eles estão a dizer que cancelou o nome de Jesus. Quem mais manda o povo para glorificar a Jesus na terra? 24, minuto a minuto. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica a Jesus. Gaspar confirmou. Anglofonos e francófonos que estão aí na live do TikTok. Alenyawe ya yamvula matadi kwe utini na lenyawe ya yamvule de kwe utini né. O mundo todo agitado por causa do brilho do sol. Ouviu? Por isso alugaram o balão para ver e impedir o brilho do sol. Não é possível. Elias. Rena Yoshetata. Ontem, depois da live, adormeci, um sono leve. Estou a ouvir a voz do mestre a dizer que princesa, para chegar a Deus, teve que se livrar dos pecados ocultos. Qual é essa princesa? Estou à procura dos pecados. Não estou a lembrar uma oração, pecados. Não estou a lembrar uma oração porque esqueço muito. Esquece muito? Não está a esquecer nada, sim, senhor. Isaura? Sem argumento, como dizem aí na televisão. Não coma. No Euronews. Não coma. Sem comentário. Pergunta a dívida Margarida se ele já sabe que Elias já está na terra. Feliciano Miguel, se é atrasada, você está me falando a mim, se o assunto que nós falamos é esse, você está trazendo notícia. Oh, atrasada, Feliciana, pá.
Estás a dormir, mulher? A Feliciana está a vir nos dar notícia aqui. Já estamos a quase, não sei se é 1 hora ou 2 horas de tempo, só falar no mesmo assunto. Aqui na minha zona, um pastor falava mal do pai. Ele morreu. Ouviu? Fica como exemplo aos outros que ainda estão vivos. Avisa os outros, diz, sabe por que ele morreu? Avisa os outros pastores. Porque ele blasfemava. Zito, avisa os sobreviventes. Já mandei a palavra da cura ao Eduardo Jamal. Reinaram 1700 anos, muito tempo no poder, ficaram viciados. O vício é muito grande. Mesmo sendo derrotados, mas não estão a aceitar a derrota. Tá vendo, né? Tá dizendo, não pode. Como é que esse miúdo, esse pobre aí, vai vir nos derrotar? Dentro do pobre está lá o quem? Aquele que desceu do céu. Mas bem viciados. Não querem se deixar. Continua a dizer, não. Kudisoqueca. Eles não querem se deixar. Eu yanga o jingilanga o vondangangamboa. Trouxeram um gangamboé na casa. Coitado do gangamboé. É o cachorro, é um gangamboé, vai morrer na casa. É o cachorro, é um gangamboé. Fabiana de Itatiba, São Paulo. É cunhada do pastor Sérgio, o rapaz do Itabita. Já vai ser agora dia 30 a inauguração da igreja viva. Amém. Aí no Itabita, o rapaz levou do olho. Serjão, a cachorrada acabou na terra. Mamá Leoni, papai Elias ali, namokili, naye, Nzambi apambola. Nzambi apambola, mamá Leoni. Eu tenho um testemunho. Havia jovens que falavam mal contigo. Aqui na zona de Samora Machel. Todos agora ficaram perturbados e não dormem à noite por causa da perturbação, pai. Lhes fala para se arrependerem. Diz, sabe por que vocês não conseguem dormir? Para a depressão. Porque eles falavam mal de Elias. Diz, arrependam-se. Eles mandam entrar na live para pedir perdão. Quando eles fizerem isso, a paz vai voltar. Vão voltar a dormir e não vão morrer. Porque essa depressão, se não se arrepender, depois vai se transformar em loucura. Diz que só tem mais algumas horas. E essas horas são meses. Para fazerem isso. Homem curado da dor do ouvido e dor do peito. Falei algumas horas, alguns minutos. 1 hora são 4 meses. Eles têm 45 minutos para se arrepender.
Que já está consumado. Muitos estão a chamar o Uber. Chama, chama o Uber. Uns estão a chamar a mandar chamar o Uber às pressas. Chama o Uber. É, Alcina? Estão a mandar chamar o Uber. Mas logo, depois da live dos ministros, voltaremos aqui, como sempre, na mesma fé. Chama o Uber! Chama o Uber! Chama o Uber. Se for o Uber de Angola que demora muito, é um problema grave. Aqui você espera 30 minutos o Uber. Não, eu acho que 30 é muito, né? Eu não conheço essa realidade. Nunca fui de Uber. Nunca chamei Uber. Nem tenho um aplicativo de Uber. Demora quanto tempo aqui? Chama o Uber. Hein, Iva? Tá em Angola? Como é que é? O Uber aqui tá demorando, né? Lá na América não demora. No Brasil dão 15 minutos. Johnny Valentim. Eulália, mais de 30 minutos. Ei! 30 minutos aqui. Vai morrer. Porque lá é rápido, 10 minutos. Dona Lorena disse que esperava 23 minutos. Portugal é rápido. Aí no Canadá, Valentim, o homem em pouco tempo saiu, né? Só 2 minutos. Escapou. Ouviu no Canadá 2 minutos. Aqui 30 minutos, tava mal. Assim chamou o Uber para lhe levar no hospital, ou Valentim, ou para lhe levar em casa. Chama o Uber. Beatriz disse quase 1 hora no caso dela. Meu Deus. Já imaginou? O homem falou, o Uber, arranca. Mandou o Uber. Esse puto Valentim também. Arranca. Abandonou as comidas, cerveja na mesa, tudo pago. Valentim, comece tudo, né? Tudo que era dele, comece. Ou você tá me abandonando? Eu acho que o Valentim disse, pá, grande casola. Ele abandonou as comidas, pá. Ah, foi em casa. E as comidas dele, você comeu? Ele abandonou. Não, é brincadeira.
Ah, o Valentim não comeu comida. Aí também não é terra de fome. Pô. Se for aqui na África, aqui é gasola. Ele tá a fugir, tudo pago. Hã? Ia fazer que cauê? Ia levar para casa. Tá bom então. Mais logo nos encontramos. Até já, tchau.